Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Jornada com Valor. Para quem não me conhece, sou Luciano, sou especialista em finanças, tenho MBA em Asset Allocation, estou no mercado desde 2018, vivo esse mercado dia a dia. Aqui no canal a gente fala de dinheiro de forma simples e direta. Lembrando que estamos fazendo aquela série para profissionais de saúde e militares, onde eu explico passo a passo de como começar a investir. A pergunta de hoje, a dúvida, é uma das campeãs. Preciso de muito dinheiro para começar a investir? Muita gente acha que investimento é só para quem tem muito. Isso é um mito, sabia? A gente vai quebrar esse mito agora. Fica comigo até o final, eu vou te mostrar como começar, mesmo com pouco. O mais importante é ir com segurança, tá bom? E lembrando, para quem não é inscrito, se inscreva, né? Compartilhe aí. Vamos lá então. A dúvida 1, no vídeo passado, é por onde eu começo a investir. Eu expliquei a diferença lá, o que era poupança, o que era investimento, a diferença entre poupar e investir, perfil de risco, moderado, conservador e arrojado. E hoje a gente vai estar falando aqui, ó, com quanto de dinheiro eu preciso para começar. Já vou adiantar que com pouco você já começa, você já pode. Vai fazer grande diferença na sua vida financeira? De repente não, vamos ver, né? Mas eu costumo dizer que a diferença maior que vai fazer está no fato de você adquirir conhecimento, na sua mudança de pensamento. Você deixar de procrastinar relacionado à sua saúde financeira, tá? É uma saúde financeira, então como toda saúde ela pode ter uma doença, aquelas atitudes, aquelas resoluções, aquelas decisões mal tomadas na parte financeira, não deixa de ser uma doença, tá? Como que eu lido com o meu dinheiro? Então vamos lá. Preciso de muito dinheiro? Isso é um mito. O que é verdade? É possível começar com valor baixo, acessível para todos os perfis. Eu posso começar aqui, ó, Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, CDB, com liquidez diária, Fundo de Investimento, que são os mais populares, né? Aí eu tenho ali o fundo imobiliário, o fundo de logística, o fundo de papel. Mas o que é isso tudo? Como o nosso foco aqui é com quanto eu começo. Eu já consigo, no Tesouro Direto, a partir de R$30. Eu já consigo no CDB, de liquidez diária, R$100, R$150. E o fundo de investimento? Tem vários preços. Tem de 50, tem menos de 50, tem um pouquinho acima de 50, fica na faixa ali de 100 e pouco. Então tá vendo aqui que mesmo com pouco dinheiro, eu já começo a investir. Lembrando que o nosso canal ele tem o objetivo de forma simples, passar um conteúdo do mercado, do mundo dos investimentos. E desmistificar algumas coisas. Aqui não tem o canto da sereia. Aqui é direto ao ponto sem enganação. Com R$30 eu vou ficar milionário? Muito, muito, muito provavelmente não. Mas já é a porta de entrada. Que eu já consigo estar nesse mundo dos investimentos. Beleza? Por que é importante? Porque eu já começo a mudar o meu pensamento. O mais difícil não é investir muito, mas criar o hábito de investir. Eu tenho que ter esse hábito, eu tenho que começar a entender a importância que é o investimento. Para quem não viu o outro vídeo do início da série, eu falo que como eu comecei a investir. E como que o hábito fez essa diferença e eu consegui, num curto período de tempo, ter um retorno muito maior do que meu tempo todo de servidor público, profissional da saúde e militar. Uma dica prática aqui. Ao invés de gastar o adicional noturno, aquele plantão extra, aquele dinheiro do plantão extra que você faz, uma diária, um adicional noturno, uma diária de um serviço extraordinário, um final de semana, experimenta investir R$50 como teste, R$100. Lá eu falo da abertura da conta na corretora, do orçamento. Aqui eu já estou no segundo momento, tá? Mais abaixo eu vou mostrar na prática isso aqui que eu estou te falando. Então, beleza. Quando eu começo a falar em investimento, eu começo a entender que investir, mesmo que seja pouco, mas com constância, me traz um retorno. É mais eficaz do que investir muito uma vez só. Será que é isso mesmo? Eu consigo construir um patrimônio sólido ao longo prazo? Sim. Porque eu já estou começando a falar do juro composto. O dinheiro investido gera rendimentos, que reinvestido gera também mais rendimento, e passa a render. É o efeito da bola de neve. É o efeito da bola de neve. Um exemplo prático. R$100 por mês durante 10 anos, com um rendimento médio de 0,7 ao mês, ele me retorna 17 mil. Parece pouco.
Parece pouco, mas é 17 mil. E desses 17 mil, 12 mil foi aportado e 5 mil foi de juro composto. Para ficar um negócio mais prático, eu vou fazer uma simulação aqui com vocês. Você entra no site Investidor 10. Tem vários, tá? Vou usar o Investidor 10. Eu venho aqui em calculadoras, juro composto. Então, lembrando, eu falei aqui que é o aporte regular constrói um patrimônio. É mais fácil investir muito do que investir sempre do que muito de uma vez só. Então vamos comparar. Suponhamos que eu comece com 10 mil. Falar, eu vou investir 10 mil a uma taxa extremamente conservadora, que é a taxa Selic de hoje, 14,25. Tá? Então assim, conservadora por quê? Se eu não fizer nada, isso o governo me paga. Se eu emprestar dinheiro para o governo, é esse juro que eu vou ter. É um juro nominal, não é real. Tem um outro vídeo no canal que eu explico essa diferença. Assim que mudou essa taxa, eu fiz um vídeo mostrando que aqui incide imposto de renda, incide a inflação. Nesse nosso exemplo, eu vou investir apenas uma vez com essa taxa anual por 10 anos. O que eu vou ter de retorno? Eu vou ter uma imagem dessa, com uma curva assim. Eu vou ter no valor final de 37.893. O que é isso? Isso é o somatório do 10 mil que eu comecei, tá? Que é o total investido, e quanto que eu tive de retorno a nível de juro composto? 27.893. Tá vendo a importância? Aí você vira para mim e fala assim, mas eu não tenho 10 mil. Aí eu lembro para você lá, começa com pouco, você pode começar com pouco, 30 reais, 100 reais, 50 reais. Tá? Por que disso? Guarda esse número aqui, ó, 37.893. Eu vou mostrar para vocês. 37.893 com 27. Isso investindo 10 mil durante 10 anos. Beleza? Agora, aqui eu investi uma vez só. Quanto que eu investi mensalmente? Nada. Agora eu vou começar, eu vou investir só 100 reais. Todo o mês. Durante os 10 anos com a mesma taxa, só que, olha ali a diferença. Mês a mês também vou pôr 100 reais. Eu tenho aqui, ó, 25 mil. Eu não tinha 10 mil para investir. Eu não tinha 10 mil. Mas eu tinha 100 reais. Entendeu? 1% daquele valor. Ah, mas não fez tanta diferença, mas você ganhou 13 mil de juros. Ah, eu já estou trabalhando, eu já fiz, como orientou no vídeo 1, fiz meu planejamento financeiro, fiz as equações daqui e ali, não abri mão de nada e consegui um aporte de 500 reais. 500 reais eu consigo aportar todo mês. 500 reais por mês. Extremamente conservador, 14,25. Ao ano, tá, gente? Isso aqui é um retorno ao ano. Olha o retorno que eu tenho. 126 mil. Da onde? 66 mil foi de juro composto. Ó, 126 mil. Olha a diferença. Ou seja, aportou só 500 reais mês, 10 anos. Ah, mas 10 anos é muito tempo. Tudo bem. Quanto antes, melhor. Quantos anos você tem de profissão? Quantos anos você trabalha? Ah, 30 anos. Então tá. Vamos simular aqui. 30 anos. Eu não estou aqui querendo julgar, porque assim, você paga a Previdência Pública, né? Você tem aí o INSS. Obrigatoriamente você tem que descontar. Muitas das vezes é um valor bem maior que esse. Obrigatoriamente. Suponhamos que você tenha aportado esses 500 para você. Porque o seu objetivo era, depois de 30 anos, se aposentar. Tanto no funcionalismo público quanto no privado, isso infelizmente já não é uma realidade. Por quê? Teve a reforma da Previdência. Cada dia tem que somar o tempo de contribuição, mais a idade, e se somatório não der 100, tem que ter um pedágio. No ambiente militar, isso acontece com quem está entrando. No ambiente civil, isso já é uma realidade. A probabilidade de você ter que trabalhar até 60, 65 é muito grande. Então, essa mentalidade de investimento, você tem que criar ela agora. Porque aqui você tem a rédea da sua vida financeira na mão. Assiste outro vídeo que lá eu cito exatamente isso. Que é onde você pode ter total influência. É quanto que você gasta. Para ver quanto de aporte que você pode fazer. Isso só depende de você. Quanto você ganha,
principalmente se você for militar ou profissional de saúde, funcionalismo público, depende que o governo te dê aumento. E esse aumento, muitas das vezes, é uma correção da inflação. Não é um aumento real acima da inflação. Agora, você sabendo que isso existe, você pode criar esse caminho. Olha só que loucura. Eu tenho mais de 30 anos de profissão. Já poderia estar aposentado. Estou no mundo dos investimentos há 6, 7 anos. Eu consegui muito mais retorno do que esse período todo. Mas por quê? Essa coisa aqui, ó, juros compostos. E olha que eu comecei tarde. Você pode estar pensando assim, hoje você de repente tem uma capacidade de aporte maior. Ah, mais 30 anos, mas poxa, tem. Você quer que o seu familiar, seu filho, seu neto, quem quer que seja, ou você mesmo, dependendo da sua idade, que está começando agora no funcionalismo público, ou no mercado de trabalho, você quer chegar 30 anos depois e falar assim, poxa, somando aqui com a sua idade, você não tem direito à aposentadoria, e quando você tiver, a gente te paga um saláriozinho mensalmente, ah, mas aquele dinheiro todo que eu aportei não é meu? Não, não é seu não, tá? Você tem um pseudo direito. Vamos fazer essa conta aqui. Só R$500 durante 10 anos. Vamos refazer. 126 mil, certo? 126.800. Vou pôr aqui para você ver a diferença que isso faz. 126 mil, 10 anos. Eu não vou mudar a taxa, no meu exemplo, vou manter os 14,25. Só que agora eu vou mudar o período. Eu vou passar para 20 anos. Vou manter o mesmo R$500. Quanto que foi? 600 mil. Para quem achou que iria dobrar, porque eu dobrei o tempo, se equivocou. Olha para quanto foi. 20 anos. Estou mantendo os mesmos R$500 aplicado. Hoje, suponhamos que você tenha 20 anos de profissão aí, de empresa, você tem aí os 600 mil na conta bancária? Se não tem, está na hora, mais do que na hora de correr atrás. Ah, mas eu não tenho 20 anos para frente, que seja. Espero que tenha. Vamos finalizar essa simulação aqui, tá? Então, eu vou passar agora e vou fazer com 30 anos. Lembrando que eu estou mantendo aqui a mesma taxa e o mesmo valor aportado. Esse tripé aqui, ó, valor investido, taxa de juro e tempo, é a base dos seus investimentos. Investir melhor, gastar menos para aportar melhor, entendeu? E trabalhar aqui no conhecimento para ganhar taxa. Ganhar mais, investir melhor e gastar menos. Olha aqui com 30 anos, quanto que vai dar. Você assustou? 2.419.000. Tá bom? Isso aqui é diretamente proporcional, tá? A realidade é essa aqui, ó. Parece pouco de início e um tempo estratosférico. Quando eu mudo, olha a curva aqui, ó. Dá para você ver bem. A curva é extremamente interessante. Eu venho com uma capacidade de aporte de 500, o meu patrimônio ele vai aumentando. Olha, nos primeiros 10 anos 126, continuo lá. Só que no início desses 10 anos aqui, da segunda década, eu já estou com um aporte de 126 mil. Eu continuo com meus 500. Eu chego no final da segunda década com 605 mil. Aqui eu comecei do zero. De repente a sua situação hoje. Mas aqui 10 anos você já não vai estar mais com zero, você vai estar com 126 mil. Aqui no segundo ano, década, você já não vai estar com 126 mil, você vai estar com 600 mil. E olha lá no final, ó, 2 milhões. Para quem está começando agora, isso aqui é fantástico. Imagina você com 18, 20 anos. Que a hora que você chegasse aqui, ó, com a idade que eu tenho hoje, 51, com 2 milhões na conta, tava bom? Ah, por que eu não vi isso antes? Tá bom, tá vendo agora. Então, agora, quando diz assim, antes tarde do que nunca, beleza. Mas o que eu posso fazer agora? Melhorar essa parte aqui do meu aporte como fonte de renda da minha renda que eu recebo, que eu não ganho, tá? Lembrando que ninguém ganha nada, você é remunerado pela troca do seu tempo que você dedica no seu serviço. Ah, quanto que você ganha de salário? Você não ganha nada de salário. Isso é uma remuneração em cima da sua troca de seu tempo. Então aqui, já não sou mais garoto, não tenho mais 20 anos, não tenho mais 30, não tenho nem mais 40. De repente eu tenho uma capacidade de aporte maior. Eu mantenho a mesma taxa. Ou de repente eu com
com uma orientação melhor, eu consigo uma taxa melhor. Aqui, gente, eu estou falando de 14,25 nominal ao ano. Isso aqui é renda fixa, perfil conservador. Porque quando eu mexo aqui, um desses 3 pontos, eu faço acontecer aquilo. Entendeu? Beleza, vamos lá. Então você viu que dá para fazer. Então, qual a dica prática que eu trago? Associe, já começa a mudar, virar sua chave na sua mente, associe o ato de investir a uma rotina salarial. O que é isso? Simples. Programa aporte automático. Recebeu, pague-se primeiro, põe lá. Lembrando que aqui a gente já está no segundo momento, tá? O primeiro momento foi lá no outro vídeo. De forma simples. Qual o passo a passo que eu tenho que chegar para chegar aqui? Qual o conhecimento que eu tenho que ter para estar aqui? Está no outro vídeo. Investir mínimo. Qual o investimento mínimo por produto? O que é produto? O que é ativo? Quando eu falo aqui, ó, Tesouro Selic, CDB, fundo de investimento, ações, eu estou falando de ativo. Eu estou falando de produto, tá? Eu não vou mais citar, com raríssima exceção, a poupança, porque a gente não considera a poupança investimento. Veja lá a diferença de poupar e de investir. Então vamos aqui. Investimento mínimo por produto. Cada tipo de investimento tem um valor mínimo. Lógico, simples assim, porque senão era tudo igual. E às vezes, qual é a vantagem? Eu tenho vários tipos de produtos ativos. Eu tenho CDB com liquidez diária, Tesouro Direto, LCI, LCA, fundo de investimento, ações, ETF. Não se preocupe com isso aqui não, gente. Isso aqui não é o mais importante. Ele é relevante? É. Mas isso aqui não é o mais importante. Você vai ver que é muito mais simples do que você pensa. Você é totalmente capaz de entender isso e de mudar a sua realidade. Lembra aqui, eu faço questão de mostrar de novo. Aqui é R$500 por mês, certo? A uma taxa 14,25. E dá essa diferença. É só 500. Eu não simulei lá, mas depois você pode fazer. O intuito é esse, de você aprender a fazer, você não depender de estar vinculado a qualquer coisa, mas de início você vai ter que escolher um caminho. Você pode pôr lá. Concorda comigo que durante a sua vida profissional, em alguns momentos, férias, 13º, você vai ter uma capacidade de aporte melhor? Se eu tenho uma capacidade de aporte melhor, eu tenho a tendência de diminuir esse meu tempo. Então desestressa. Cada produto tem uma característica. Que essa característica seria basicamente um preço de entrada. Tá? Por que disso? Porque você vai ver que tem uma coisa bem legal, que muitas das vezes eu não preciso comprar o ativo, o título, o tesouro, o LCI, o LCA, o fundo, ele cheio. O que é isso? Muitas das vezes eu tenho um título do tesouro que ele está com valor de, sei lá, 2 mil. Só que eu posso comprar uma fração dele com R$30. É interessante. Você compra uma fração. Mesma coisa de uma empresa, de uma ação. A empresa está avaliada em alguns bilhões. Eu vou lá e compro uma ação por 10, 20, 30, R$100, que é uma parte desses bilhões. É uma parte dessa empresa. Nosso foco aqui, como você percebeu, é falar que não precisa ter um ganho grande, um montante grande para começar a investir. CDB com liquidez diária, muitas das vezes, o preço de entrada dele é R$100. E qual a vantagem? Ele tem uma segurança do FGC. E ele tem como característica, ele é ideal para reserva de emergência. O que é FGC? Lá no outro vídeo eu explico. Mas é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele me garante o que eu aportei lá até 250 mil por CPF e por instituição financeira. É uma parte que as instituições, do valor que ela movimenta, que ela tem que aportar no Fundo Garantidor de Crédito, para dar segurança ao mercado. Então, se algo acontecer com a instituição, até 250 mil por CPF e instituição financeira está garantido. Isso naqueles que têm FGC. Tesouro Direto. Eu posso ter o Tesouro Selic, que é ideal para iniciante, é ideal para reserva de emergência, porque ele tem liquidez, baixo risco. LCI, LCA, é crédito ao agronegócio. Entendeu? Eles são isentos do imposto de renda. Já começa a ser para médio prazo, que geralmente a liquidação dele é no vencimento. Aqui eu invisto tanto na parte de infraestrutura, né, imobiliária, quanto de agronegócio. Fundo de investimento, aí eu tenho diversos. O que eu tenho que avaliar? A taxa de administração. É um condomínio. Junta-se um grupo de pessoas que tem um gestor, um auditor, um tesoureiro, um fiscal, um supervisor, aquela coisa toda, que coordenam o grupo. Eles contratam um gestor bom, um cara bom de investimento, certificado, que vai escolher os melhores ativos, vai diversificar o portfólio. Se é um fundo de logística, eles investem em galpões. Se é um fundo de tijolo, prédios comerciais, lajes corporativas, de shopping, um fundo de papel, investe em títulos públicos. Então, ele tem um patrimônio grande que consegue adquirir determinados ativos que talvez você
investidor individual não conseguisse. E ele te remunera através de dividendos. Tem muita gente que gosta disso. Mas cuidado com a taxa de administração. Eu tenho taxa de administração, é a porcentagem que eu pago anualmente para esse fundo, para mim não ter dor de cabeça. Mas às vezes tem um fundo ativo, porque eu tenho o passivo e o ativo. O ativo é aquele que quer bater um índice, ele quer ganhar do Ibovespa, ele quer ganhar de um outro índice, ele me cobra uma taxa maior, que é a taxa de performance. E tem as ações, né, ETFs, que com pequenas frações de BDRs, talvez, eu consigo começar com pouco. Tá? Mas por que disso que eu estou te dizendo isso tudo? Ali na frente eu vou te mostrar. Então eu entendi que tem vários tipos de produtos, cada um com valor inicial extremamente baixo. Lógico que vai ter aquele do investidor qualificado, que só pode aportar com valor X, mas normalmente esses valores muito baixos. Cada um com a sua característica, então já começo a ter um conhecimento maior. Eu preciso conhecer a regra de cada corretora. Como que eu escolho a corretora, o que me leva. Por exemplo, se eu chegar aqui e pegar tudo que eu estou mostrando aqui, eu não estou ganhando nada, tá? Estou só mostrando uma das coisas que eu utilizo. Eu tenho Rico, XP, Clear, Touro, tem essas todas, mas por opção. Mas não ganho nada, mas eu quero te mostrar assim, ó. Por exemplo, na Rico. O que você paga para investir na Rico? Para abrir conta eu pago? Não, o custo é zero. Para manutenção, TED, não, o custo é zero. E se eu investir em Tesouro Direto? Custo de custódia, aquele que a corretora mantém a custódia, é zero. Mas eu pago aquela taxa da B3, que é 0,25 ao ano. Isso aqui não tem como fugir. E se eu quiser investir em renda fixa pela Rico? Corretagem zero. O que é liquidação compulsória? Quando eu não tenho saldo. Eu sou compulsoriamente liquidado. Aí eu pago uma taxa de 0,5 do financeiro, com valor mínimo de R$50. Para mim investir em fundo de investimento lá, eu pago? Depende aqui, ó. Em caso de liquidação também, tudo. Só a taxa de administração e performance, que é a taxa do fundo. Aí não é com a corretora, é a taxa do fundo. Lembra que eu falei? Administração com a parcela, geralmente aquele valor bem pequenininho, 0,2, 0,3, 0,5. A performance que é difícil, tá? Que às vezes é 20%. Mas, e na renda variável? Aqui começa a ficar legal, ó. Se eu operar, comprar e vender no mesmo dia, não pago nada. Se eu comprar e deixar uma posição, não pago nada. Depende do valor, tá? Se for fundo imobiliário, BDR, ETF, também não pago nada, tá? E aqui já começa alguns valores, ó. Exercício de opções. Isso aqui é outra coisa, não vou entrar para vocês, não. Aqui termina o contrato, futuro de ações, contrato futuro. Isso aqui não lhes cabe nesse momento. Lá na frente a gente conversa sobre isso. Aqui vai ter também, ó, uma dica prática. Foco no iniciante, né? Comece com o que cabe no seu bolso. Seja consistente. Lembra do exemplo que eu dei? Ou você investe 10 mil, 50 mil de uma vez só e nunca mais. Vai ter o efeito da bola de neve, vai. Mas o reinvestimento, o investimento constante é muito mais interessante. Muito mais interessante. Com R$30 eu começo a aplicar? Começa. Falei lá de títulos, falei de fundos. Mostrei lá o cálculo que a gente faz, tá? De juros. Vou mostrar aqui para não ficar muito longo. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah não, mas R$30, R$50 não tem não. Tem. Se eu estou falando de renda fixa, Tesouro Direto, posso comprar direto ou via corretora. Vou no site Tesouro Direto, vem aqui em títulos, preços e taxas. Ele me mostra aqui, ó, o que está sendo negociado. Ó. Tudo isso aqui é título, é aquele pré-fixado, Tesouro Selic, IPCA, mas olha que interessante. Qual o preço? Lembra que eu falei o preço cheio? Preço unitário, 699. Qual o investimento mínimo? R$6,99. Eu já posso, com R$6,99, comprar um título pré-fixado do governo, emprestar dinheiro para o governo, com vencimento em 2028, e ele vai me pagar de juros, R$13,98. Taxa nominal novamente. Taxa real é quando eu desconto os impostos. Tem vídeo no canal falando sobre isso, de forma simples. Assista lá, compartilhe, comente tudo, beleza? Mas olha que interessante, como que é veraz. Olha que assim, surreal. Porque você às vezes tem uma ideia e muitas das vezes não é verdade aquilo que você pensa, por falta de conhecimento. Com R$6 você compra um título público. Ah, eu quero um IPCA mais 2040. R$15. R$15. Ele cheio, 1.529. Mas com R$15 você já compra uma fração. Lógico que você vai ser remunerado em cima do valor que você aporta. Só para aproveitar o gancho, tá vendo aqui que eu tenho 28, 32, 35, 31, 40, 50? Tem para todos os gostos, tem para todos os projetos, tem para todos os objetivos. No outro vídeo eu explico. Sonho, objetivo, meta. Como que eu monto a minha carteirinha, como que eu diversifico. Ah, sou extremamente conservador, sou 100% conservador. Não lhe indico ser 100%. Uma parcela desse seu patrimônio, ela deve ser aportada em algo com um pouquinho mais de risco, mas é uma parcela pequena, tá? Beleza? Então aqui, ó, taxa diferente. Ah, e aquele fundo que você falou lá que tinha ETF, você falou que tinha CDB, tem também, ó. Tem também. Se eu pegar aqui, eu começo a ver, ó, FIIs.com.br, que faz só de fundos, de investimento imobiliário. Olha o valor aqui, ó.
5,50 eu já começo, 8,50, 72, 68. Cada um desse aqui, ele tem uma característica. Ele investe em um setor. Ele tem uma característica de remunerar a nível de dividendos. Então, olha a variação, para você ver como que funciona. Lógico que hoje o mercado está fechado, mas no dia a dia ele te mostra que essa variação full time. E olha que interessante. Lembra que a gente estava falando lá daquela extremamente conservador, que a gente começou com essa taxa de 14,25? Beleza? Aqui eu estou falando de uma taxa anual. Essa taxa aqui, ó, a última variação, que esse fundo não é indicação de nada, tá? Que esse fundo aqui é só exemplo. Teve 1,85 no dia. Ah, mas tem as baixas, ó. 4,89, 2,77, 2,41. Isso não vem ao caso nesse momento, mas eu estou te falando que existe, isso aqui esse fundo aqui já é uma renda variável, ele não é uma renda fixa, não é pré-combinado, pré-negociado, pré-fixado. Aquilo que é pré lá, que a gente viu aqui, 14, 13, isso aqui mais 7, aqui é diferente. Isso aqui varia todo dia. Ah, mas tá vendo isso aqui que eu não gostava. Você não é obrigado a investir nisso, não. Mas você está vendo que o retorno, a probabilidade de ter um retorno um pouquinho melhor é muito grande, não é? Então, assim, o título do vídeo hoje era exatamente esse. Quanto dinheiro eu consigo para começar a investir? Você viu que não precisa de muito. Você viu que com pouco você já começa. Com pouco você já se expõe a esse mercado. Você já tem essa oportunidade, tá? Então, ó, o importante não é com quanto você começa, mas sim começar do jeito certo. No próximo vídeo eu vou te mostrar qual o melhor investimento para quem está começando. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, vem comigo com essa jornada que a gente vai até o próximo vídeo. Aí lembrando que a gente está com o link aqui abaixo, para quem fizer sentido acompanhar um pouco melhor, entender um pouco melhor, a gente tem um produto aqui, beleza? De qualquer forma, um abraço, fique com